Você pode dedicar ao Senhor dízimo e oferta. Você pode dedicar ao Senhor a sua vida e dizer assim, manifestar assim com a sua atitude, de que a sua vida é para o Senhor, de que tudo o que você tem é para o Senhor, mas principalmente tudo aquilo que você pertence ao Senhor. Que essa canção te inspire a se consagrar cada vez mais diante do Senhor, que é o grande Deus, grandioso Deus, e diante de quem a nossa alma canta e louva e adora. Vamos cantar. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e a nossa voz, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Para sempre nos seja em nós e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele é glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele é glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida
vida só por Ele. Graça e paz, queridos irmãos que estão acessando nesse momento essa transmissão, para ter um momento precioso de oração, meditação na Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, nós estamos aqui reunidos, pós-feriado, para juntos adorar e cultuar o nosso Deus. Antes de iniciarmos a mensagem, eu gostaria de trazer alguns lembretes, lembrar os irmãos das nossas atividades de nossa comunidade de fé, nossa querida IBCT. Lembrar os irmãos que os PGMs já retornaram suas atividades e você tem a oportunidade de procurar um dos líderes para participar conosco desse momento relacional, onde temos a oportunidade de estarmos na casa dos irmãos, momento de comunhão, um lanche, estarmos meditando durante a semana na palavra do Senhor. É excelente oportunidade para você que quer ser igreja e viver igreja do Senhor Jesus. No próximo sábado, dia 21 de fevereiro, teremos também algumas atividades. Logo pela manhã, teremos nosso encontro com nossos pastores e seminaristas da IBCT. E no período da tarde, você que é líder, que faz parte da liderança da nossa igreja, haverá o nosso encontro de liderança, o nosso dia da visão, para ter todo o nosso alinhamento estratégico para o ano de 2026. Então, participe conosco também dessa atividade. E, por último, também encorajar os irmãos a participar de uma das salas da nossa IBCT. Nós temos o nosso ensino, ele ocorre aos domingos, tanto pela manhã quanto pela tarde. Temos também, durante a semana, encontros online, nas segundas-feiras, 20 horas. E você é nosso convidado a participar de alguma dessas salas. E qualquer dúvida, pode também procurar os irmãos da igreja e também os nossos canais da secretaria no WhatsApp para maiores informações. Nesse momento, então, convido você que está em casa a ter um tempo, para se acalmar, aquietar seu coração, para que a gente possa, então, se preparar para esse momento, dessa mensagem e também elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, graças eu dou ao Senhor por essa oportunidade de termos esse tempo para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e elevar a Ti nossas petições, nossos motivos de gratidão. Obrigado, ó Deus, pelo feriado que tivemos, como igreja, ó Deus, o retiro. Senhor, ó Deus, e colocamos diante do Senhor tudo que vamos viver como igreja, Deus, neste ano. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, ó Deus, cada um dos nossos irmãos que está acessando agora essa transmissão. Que o Senhor possa estar falando, ó Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente, nesse momento de mensagem, eu queria falar um pouco mais sobre o nosso crescimento, o nosso amadurecimento para atingir a estatura de Cristo. Na última transmissão, nosso irmão Edson, ele falou em Filipenses da importância da gente prosseguir para o alvo, que é Cristo. E eu quero encorajar os irmãos a perseverar nesse crescimento sendo igreja, vivendo como igreja. E a base do texto que eu quero compartilhar aos irmãos está em Efésios, no capítulo 4, no versos de 1 a 4 e também o versículo 13. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai falar a importância do nosso crescimento na fé. Ele está falando aos Efésios, uma igreja importante, e compartilhando com os irmãos o ser de Deus, a essência de Deus, e também trazendo na segunda parte da carta como nós devemos nos portar diante da revelação do Evangelho de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos bem que para crescer no Senhor é necessário nascer. E Jesus bem disse isso a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Quando eu penso, meus irmãos, em nascimento, lembro que dia 5 de março de 23 a nossa filha nasceu, Elisa. E como foi bom ver cada expressão, de alegria, de lágrimas, de gratidão
por aquele presente que Deus havia nos dado. Nascer realmente é uma bênção. É o começo de tudo, é marcante, é rápido, é celebrado. Mas o crescimento é um processo lento. Ele é profundo, ele é relacional. E tem sido bom a gente ver o crescimento da nossa filha e cada dia novas descobertas. Como é bom ver isso. Uma citação do pastor Eugene Peterson fala que a tarefa humana é amadurecer, não apenas no corpo e nas emoções, e na mente, dentro de nós mesmos, mas também em nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas, em seu livro Pratique a Ressurreição. Assim, meus irmãos, o relacionamento é fundamental. Ele acontece na nossa família, acontece no nosso trabalho, acontece em momentos do dia a dia, acontece na igreja. Paulo, nesse texto que vamos ler, ele começa usando a palavra portanto, que é um conectivo, que vai relacionar o que Deus fez, o que Ele é, o ser de Deus, e o ser humano, e a sua tarefa aqui na terra. Então eu gostaria de, nesse tempo, compartilhar 3 pontos com os irmãos a respeito deste texto que agora vou ler, e encorajar, a nossa vida ao longo desse ano a vivermos como igreja. Diz assim um texto em Efésios, no capítulo 4. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma esperança. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Oremos, meus irmãos. Paizinho querido, que essa palavra possa alcançar em nosso coração o propósito que o Senhor desejar, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, esse texto então inicia com Paulo nos chamando a andar de forma digna do chamado, a vocação que nós temos de vida no corpo. O texto fala assim, que em uma versão, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. A palavra vocação, ela tem um significado de chamado. E ser cristão é isso, não é só aderir a uma crença, mas é assumir esse modo de vida. E esse chamado, ele não é individualista, meus irmãos. O Senhor nos chama para uma assembleia. Tanto é que ele diz, ele bota no plural, vocês que são chamados a viver essa realidade. Em Efésios também, no capítulo 2, 19, diz que nós somos famílias de Deus. E o ser família, meus irmãos, nós vivenciamos na igreja. Não é bênção ser igreja, não é bênção nos reunirmos, não é bênção nos relacionarmos com nossos irmãos, adorarmos juntos, servir uns aos outros, viver a mutualidade. Isso tudo a gente tem o privilégio dessa dádiva que o Senhor nos deu de ser igreja. Em 1 Coríntios 12, 27, vai dizer também que vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, meus amigos, nesse primeiro ponto, Paulo deixa claro que o chamado, que nós somos chamados a viver, essa vocação, ela é dentro do corpo, onde cada membro é necessário. E a gente precisa saber que não existe maturidade cristã fora da família da fé. Então, meus irmãos, andar dignamente do chamado é reconhecermos que não crescemos sozinhos.
a gente precisa uns dos outros. A gente precisa se relacionar uns com os outros. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente tivesse, né, em mente e gravasse em nosso coração para esse ano. No segundo ponto, a gente precisa do Espírito Santo, de relacionamentos pautados na linguagem do Espírito Santo. Nesse texto que lemos, ele vai nos lembrar de virtudes importantes como humildade, mansidão, longanimidade, para que a gente possa suportar uns aos outros em amor. A gente deve convir que essas características não são naturais da nossa natureza humana. Não é natural da nossa natureza humana. Então a gente precisa da linguagem, da ajuda do Espírito Santo de Deus para nos dar o discernimento, para que a gente possa, como irmãos, ponderar nossas palavras, ponderar nossas atitudes, para sermos moldados na nossa vida em comunidade, através dos nossos relacionamentos reais. Pois, meus irmãos, é nesse convívio onde a gente aprende, é nas diferenças. E por que não dizer até mesmo nos conflitos que às vezes acontecem. Nós não somos perfeitos. A igreja também não é perfeita, mas ela é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Em Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A importância então da gente estar não individualmente falando, mas estarmos sendo moldados nos relacionamentos uns com os outros. Em Hebreus 10, 24 e 25 fala: consideremos-nos uns aos outros, não deixando de congregar-nos. Sabia, meus irmãos, é triste, mas muitos se decepcionam com a igreja por às vezes achar alguma incoerência aqui ou ali e vão optar por uma espiritualidade isolada. Porém, a Bíblia, ela nos encoraja a permanecer, a nos amar e a perseverar como igreja. Se não há convivência, meus irmãos, não tem essa lapidação. E a gente precisa, então, para nos tornarmos semelhante a Cristo, viver igreja, ser comunidade. E por último, essa nossa perseverança é até alcançar a estatura de Cristo. É o que vai dizer no verso 13, que a gente deve buscar alcançar a estatura de Cristo. Obviamente que isso tudo, para a gente alcançar a estatura de Cristo, a gente precisa estar unidos. E fala também no texto sobre isso, que vocês foram chamados para uma só esperança, um só Senhor. Então nós precisamos perseverar essa unidade. A unidade, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é necessária para que a gente possa atingir o crescimento, para que a gente possa chegar na estatura de Cristo. Colossenses 2,19 diz que todo o corpo cresce, o crescimento que procede de Deus. Esse crescimento, meus amados irmãos, ele vem de Deus, pois ele é, como falei, o Cristo é o cabeça. Então a gente precisa reconhecer isto, que é na unidade, é olhando olho no olho, é resolvendo nossas diferenças, é crescendo juntos, que nós vamos atingir a estatura de Cristo. Então, meus amados irmãos, para concluir, eu queria dizer que o nascimento sim é um milagre, nós celebramos os nascimentos, mas precisamos também celebrar esse amadurecimento no Senhor, que é um chamado para as nossas vidas. Deus nos chama para essa vocação vivida em comunidade, vivida na igreja, moldada pelo Espírito, direcionada por Cristo, na linguagem discernida pelo Espírito Santo. Claro, meus irmãos, que Deus está em todos os lugares, mas Ele escolheu um lugar e um tempo para estar como comunidade, como presença dEle, que é a igreja. E esse tempo e esse local não pode ser negligenciado.
A igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, é claro, mas é um ambiente escolhido por Deus para formar seus filhos maduros. A igreja está longe de ser perfeita, mas ele é esse ambiente que o Senhor nos dá, essa dádiva. Precisamos enxergar isso, é um privilégio, meus irmãos. É um privilégio vir aqui aos domingos, é um privilégio servir, é um privilégio estar na casa de Deus, é um privilégio participar com os irmãos. Então, isso a gente precisa encarar isso como bênção, como dádiva de Deus para as nossas vidas. E tudo isso para nos levar, para nos conduzir à estatura de Cristo. Nosso desejo, nosso desafio é esse. Vamos amadurecer, vamos perseverar com muita humildade, buscando o nosso alvo, que é Cristo Jesus, que deu o exemplo, que tudo fez por nós, com muita humildade, para nos entregar amor, para nos entregar vida e vida em abundância. Meus irmãos, essa é a mensagem que temos nesse momento e vamos passar ao nosso momento de oração. Continue conosco. Amém, meus irmãos. Continuando nosso culto de oração, temos esse privilégio como igreja de estarmos orando uns pelos outros e como a oração é importante, como orar é importante para nos fortalecer nesse tempo, nossa cidade, nas nossas atividades cotidianas. Então, se você, meu irmão, desejar e se sentir confortável, coloque o seu pedido de oração, coloque a sua gratidão, coloque no nosso chat aí da nossa transmissão abaixo, que nosso grupo de oração terá o privilégio de estar orando pelos motivos colocados aí pelos nossos irmãos. Vamos elevar, meus irmãos, nosso pensamento, nosso coração ao Senhor, agradecer pela mensagem, agradecer para que o Senhor possa estar nos dando a cada dia mais da sua presença, mais do conhecimento do Senhor e que isso se torne uma realidade em nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Paizinho querido, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque somos teus filhos e o Senhor é amor. Obrigado porque o Senhor nos deu pessoas para caminharmos, ó Deus, lado a lado, com diferentes dons, Pai, para que possamos, ó Deus, juntos estarmos firmes no Senhor, vivendo o Evangelho e perseverando, ó Deus, até a plenitude, quando nos encontraremos com o Senhor. Obrigado pela IBCT, Pai, por essa igreja, essa casa que o Senhor tem nos dado, para andarmos juntos, para aprendermos do Senhor nas salas, ó Deus, de escola bíblica, para ouvirmos as mensagens no púlpito, para servirmos uns aos outros, para nos sujeitarmos uns aos outros. Obrigado, Deus, porque isso é um privilégio, Deus. Senhor, oramos, ó Deus, por aqueles que não te conhecem, nossos familiares, ó Deus, que estão afastados, desviados do Senhor. Talvez, ó Deus, tiveram alguma decepção, talvez se encantaram com alguma coisa no mundo. Ó Pai, vai com teu Espírito Santo agora, Deus, e os alcance em nome de Jesus. Também te pedimos por nós, Pai, como igreja, que também, ó Deus, precisamos todos os dias sermos moldados, amados, cuidados, e também precisamos cuidar uns dos outros. Que possamos, ó Pai, nos relacionar, ó Pai, que possamos viver o discipulado dia após dia, Senhor, ó Deus, em nossa vida, em nosso trabalho, em nossas atividades, sempre, ó Deus, tendo como régua o Senhor Jesus, Pai, Cristo, que é a nossa referência. Tendo, ó Deus, em nossas relações, ó Pai, amabilidade, Senhor, ó Deus, paciência, que possamos, ó Deus, viver em amor como comunidade. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, Senhor, da nossa igreja. Abençoa, Pai, esse ano, Deus, que se inicia em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, colocamos nossos PGM diante de Ti, que o Senhor esteja abençoando, Pai, para que sejam muito produtivos, para que seja um ano de multiplicação, frutificação no Senhor. Pai, nós queremos orar também pelos enfermos, queremos orar, ó Deus, por aqueles que estão passando por dificuldade financeira, queremos orar, ó Deus, pelos conflitos familiares, queremos orar para que o Senhor, ó Deus, conforte cada coração que ouve, ó Deus, essa transmissão. Senhor, ó Deus, que seja abençoado nesse momento, alcança cada lar, cada família, Pai,
com a tua bênção, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, assim eu quero orar agradecendo por esse tempo, ó Deus, que tivemos tão precioso, por essa oportunidade, ó Deus, no Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então finalizando esse momento com muita alegria, gratidão, quero desejar a você que nos assistiu, que nos acompanhou, que tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que você que está vendo as nossas transmissões e tem gostado, venha ser igreja com a gente, venha para a IBCT, participe conosco, você será bem-vindo. Amém? Tchau, meu irmão, fica na paz.